Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje nós vamos conversar com uma empresária bauruense que ela saiu da cidade aos 17 anos já para estudar e para trabalhar. Ela tem muita história boa para contar para gente. E é uma empresária de sucesso. Ela é conhecida mais como Bia Bis, então nós vamos conversar com a Beatriz de Sampaio para que ela possa trazer para a gente mais informações. Bia, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Obrigada por você aceitar o nosso Eu convite. que agradeço. Muito prazer. É uma Vamos lá. alegria a gente poder falar com você. Eu já vou pedir para que você comece se apresentando, o seu nome completo, que ele já é grande, é extenso. Fique à vontade para falar, para contar um pouquinho, né? Você como bauruense, a relação com a família. Você também já jogou tênis? Antes Sim. iniciou no balé. Conta um pouquinho sua trajetória aqui na cidade para gente, como que foi, né? De criança De também. criança, claro, a gente quer saber de tudo um pouquinho. Meu nome é Beatriz Crivelli Mesquita de Sampaio. Meu pai é do Jaú. Minha mãe é de Bauru. Meu avô Romeu Crivelli veio da Itália. E o meu avô Sebastião Sampaio veio de Portugal. E morei em Bauru desde criança. E Nascida aqui. nasci em Bauru, morei em Bauru. E aqui comecei a minha trajetória até os 17 anos. Fui jogar tênis quando era pequena, porque minha mãe colocou no balé, chegou do balé, e lá em cima eu vi que o pessoal estava jogando, achei mais legal, fui jogar. Comecei jogando com tábua de carne, que meu pai falou. Conta pra E quem gente. jogava bem, jogava com tábua de carne. Naquele tempo as raquetes eram caras e raras. E eu peguei uma tábua de carne e fui tentar a sorte, que também não é tão absurdo, porque as raquetes de beach tênis hoje só parecem uma tábua de carne com... Enfim, aí quando eu estava jogando um pouco melhor, já que eu conseguiram, meu pai me deu uma raquete, e aí comecei a jogar, e aí já jogava nos campeonatos, e aí tive que é, aprender a ganhar e aprender a perder e treinar, que era difícil para chegar em algum lugar, porque a primeira vez que você perde não é agradável para ninguém. Aí fui reclamar para meu pai falava assim: ué, perdeu? Perdeu porque jogou pior, porque quem joga melhor ganha. Quer saber como joga melhor? Treina. Corrige os erros e treina, porque ninguém chega em nenhum lugar sem sacrifício. E o que eu estava falando é que assim, isso foi uma oportunidade que uma geração e uma família como a minha puderam proporcionar, porque hoje o menino vai jogar qualquer coisa, no primeiro dia os pais ficam, campeão, campeão. Para ser um campeão demora, né? É muito suor, é muito tempo para fazer ser um campeão. Então hoje as pessoas passam muito a mão na cabeça. Eu já viajava, eu era menina, tinha poucas meninas jogando tênis, tinha a maioria era menino, então eu jogava com os meninos, só jogava com menina quando eu ia jogar campeonato, mas treinava com os meninos, que era uma vantagem, porque homem joga mais forte, joga um pouco melhor que mulher, né? E como que era essa experiência jogar com os meninos, a questão da aceitação? Porque você começou a jogar aos 7 anos, deixou o balé, foi o primeiro dia só na aula É, e se encantou com o no tênis. tênis, isso. E como era aceitação? Eu sou uma pessoa que tem assim, bom, foi um pouquinho mais fácil, porque meu pai, o Eduardo Sampaio Sampainho, era presidente do tênis na época, no começo, então o pessoal conhecia, embora ele não fosse lá comigo no tênis. Mas, enfim, já me dei assim bem, o seu Cláudio Sacomandi era o professor, e eu conhecia os outros. Eu tinha uma certa facilidade em fazer assim, estabelecer amizades. Aí foi indo, então, como tinha menos menina, e tinha que treinar com os meninos, entendeu? Então, aí, nesse caso, eles treinavam sim comigo. Eu não tinha, agora, quando jogava o campeonato, só pode jogar mulher com mulher, né? O que dava uma certa vantagem, porque eu estava acostumado a bater com as bolas mais fortes. E depois aí fui jogando tênis até os 17 anos, que a gente tem que ir no Brasil, infelizmente, não é como os Estados Unidos, e você tem que escolher entre ou vai estudar ou vai trabalhar. Porque quem vai estudar numa universidade americana, por exemplo, pode jogar tênis pela universidade ou pode jogar futebol e ainda faz da faculdade. Só que no Brasil não tem isso. Então, para você poder passar no vestibular, você tem que escolher. Eu tinha treinado muitos anos, eu jogava bem, eu viajava para todo lado. Jogar tênis era a minha vida, só que eu tive que fazer uma escolha, porque tempo para tudo não dava, então eu tinha que estudar e trabalhar. E eu decidi morar no Rio de Janeiro,
porque desde criança eu visitava o Rio, porque minha mãe levava a mim e meus primos, porque nós temos uma tia bisavó no Rio de Janeiro. Fazendo o Tinha. contexto aí, você decidiu ir para o Rio de Janeiro aos 17 Não, eu anos. decidi quando eu tinha uns 12 anos, mais 12 ou menos, anos? porque então eu estava falando, a gente ia passear no Rio de férias, minha mãe levava eu e meus primos, e porque ela tinha uma tia-avó lá, né? E então a gente ficava na casa dela e passeava. E quando eu comecei a ver o Rio, e gostei muito, um dia que eu não chegava na hora de ir embora, eu sempre falava, um dia na minha vida eu não vou ter que ir embora desse lugar. E eu fui caminhando a minha vida para isso. Aí quando eu tinha 17 anos, bom, comecei a trabalhar aos 14 anos, que aquele tempo podia ir com carteira assinada na Coab, em Bauru, era estagiária e tinha que trabalhar bastante, mas foi legal, tudo é uma boa experiência. E aí eu quis mudar para o Rio, só que a minha família não queria, que achava que não tinha sentido. Então, que eu fizesse Ribeirão Preto ou Bauru, tinha faculdade em Loures, achava que eu tinha que fazer a faculdade, morar na casa dos pais, que eu tinha a minha vida, meu cachorro, mas eu não queria, eu queria morar no Rio de Janeiro. E meu pai falou: nesse momento, a gente não tem condição de manter você lá, manter para estudar, em uma cidade cara. Eu falei: não tem problema, eu vou para minha conta e risco. E fui com as minhas 2 raquetes, que era a única coisa que eu tinha na vida. Depois do Coab, eu dei aula de tênis um pouco aqui em Bauru também, lá no Vale do Igapó, quando fizeram. E aí fui com as minhas 2 raquetes e meia dúzia de roupinha e fui para o Rio de Janeiro procurar um lugar para estudar e trabalhar. O dinheirinho que eu levei foi do que eu economizava dos serviços que eu tinha feito até então, porque trabalhava e não pagava nada em casa, lógico que guardava para mim o dinheirinho. E aí fui procurar um trabalho. Aí teve um campeonato de tênis logo no começo. Eu fiquei numa casa de pensão em Copacabana, num quarto de pensão, que era bem baratinho, mas era o que dava. Não ficou com os familiares, então, nesse período? Não, não. Aí chegou lá, a mulher tinha um banda de noite, não dava para dormir. Mas enfim, aí teve um campeonato de tênis e eu fui assistir e encontrei o Jorge Paulo Lemann, que eu já conhecia do tempo que jogava tênis, porque o Jorge Paulo jogava tênis, já tinha vindo em Bauru, a gente já tinha visto ele em São Paulo várias vezes, ele conhecia o seu Cláudio Jacomani, o Celso, enfim. Aí eu cheguei para ele no campeonato e falei: olha, mudei para o Rio de Janeiro, preciso trabalhar, qualquer coisa. E aí ele falou assim: você quer jogar tênis? Daí eu falei: a única coisa que eu faço até hoje é dar aula de tênis. Ele falou: vai jogar tênis comigo lá no... E com o Alex Regler, que é o primo dele, que aí mais gente vê você jogar ali e pode te contratar. Ele fez para ajudar, claro. E aí me deu o endereço do Country Club, que naquele tempo eu nunca sabia, naquele tempo não tinha internet, então era uma moça que veio do sítio, entre aspas, que Bauru era um sítio. Aí chego lá, agora eu vi onde era o Country Club, era o clube mais chique, mais elitista do Brasil até hoje, que nem o Silvio Santos, nem o Pelé conseguiram ficar sócios desse clube. E eu não tinha ideia, quando cheguei lá, falei: nossa. Aí tive que entrar pela porta do fundo, porque ele me avisou, tal, ele tinha deixado avisado lá no portário, mas para mim, para a porta do fundo, é a porta do fundo, entrei. Aí fui jogar tênis ali com eles e fui pegando mais gente, e nisso ele falou para mim: olha, Bia, é o seguinte, você vai querer só ficar jogando tênis? Eu falei: não, eu preciso trabalhar, que eu tenho que pagar a faculdade, né? Qual curso você estava fazendo na época? Eu tinha começado a fazer desenho industrial, mas fazia na faculdade, não era, como fala isso, técnico, né? Técnica. Aí ele falou: é o seguinte, ele disse: eu trabalho num banco e eles estão contratando trainee, que no caso estagiário, estava começando a chamar trainee naquela época. Você quer fazer o teste? Ele disse: mas eu não posso influir, porque eu só trabalho lá, eu não posso fazer nada. Ele era dono do banco e falou assim, mas eu não sabia, mas ok, ótimo. Ele falou: não posso influir, é difícil. Se você passar, passou. Se não passar, eu falei: tudo bem, eu quero fazer. Aí fui fazer o teste e passei. Eles fizeram na época até teste de QI, assim, que hoje não pode mais, mas tinha. E aí eu fiquei uns dias na mesa de overnight, porque overnight naquele tempo é uma aplicação, era aquele tempo do Sarney, que a inflação era de 2.000% ao ano. E eu aplicava de noite, de dia, as pessoas aplicavam dinheiro de noite e de manhã tinha mais. Isso era uma mesa também, que aí só tinha 20 homens e uma menina, que era eu.
E não tinha, fazer isso tudo que não tinha computador naquele tempo, né? Nos anos 1980 não tinha computador. E na mão, e com aquela máquina HP, que eu nunca tinha visto nenhuma ainda na vida, porque eu ainda não tinha feito faculdade, e ficava um menino até mais tarde para me ensinar a mexer na máquina HP. Mas aí logo, isso tinha filho de banqueiro, tinha gente. É uma época que aquele tinha certeza que eu era o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Eu era pior que todo mundo no sentido de nada saber. Era gente mais bem nascida, vamos dizer assim, filho de banqueiro, que já tinham, falavam 2, 3 línguas, que já tinham viajado para todo lugar, e eu tinha vindo do sítio, né? Mas, enfim, eu não sou de me intimidar com as coisas, e eu tinha, assim, claro, na minha cabeça, que eu tinha que ser melhor que todo mundo trabalhando, porque eu tinha que correr atrás do que eles, então, trabalhava que nem um camelo. E logo eles compraram as lojas americanas na Bolsa de Valores, porque a loja americana estava quebrada, e para eles interessavam na época, porque o dinheiro era a matéria-prima. A loja americana, naquele tempo, vendia em dinheiro, não tinha cartão de crédito, vendia mais coisa, outras coisas mais miudeza, vendia bombom, balas, aquelas coisas, e faturava dinheiro à vista. Aí eles queriam o dinheiro, porque o dinheiro entrava na mesa de obra e no dia seguinte tinha mais, era a matéria-prima, por isso compraram as lojas americanas. Aí quando comprou as lojas americanas, o Beto Sicupira, que trabalhava no banco, o presidente foi mandado para a loja americana para tocar a loja americana e escolheu 4 pessoas para levar para as lojas americanas. Eu, o Roberto Nogueira, que era diretor financeiro, a Isabela, enfim, fomos na E loja você foi para americana. as lojas americanas fazer qual função? Então, no primeiro dia, nem tudo, porque ele era varejo e eles tinham que ver o que era, porque eles não eram varejistas, eles foram para saber o que era. A gente ia Isso no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro para saber o que era, foram para a sede, na Praça no Mauá, na Sacadura Cabral. Aí chegamos no primeiro dia, eles fizeram pediram para os que estavam lá, que já eram de lá, uma lista de cargos e salários, que naquele tempo era no mimeógrafo, porque não tinha computador. Mimeógrafo, para quem não sabe, é tipo um xerox, assim, enfim. E pela lista de cargos e salários, que trabalhavam 4.000 pessoas na sede, né, naquele tempo. Aí, claro que já era um absurdo, né? E aí, no primeiro dia, tiraram 3.000 só pelo cargo de salário e ficou 1.000. E aí, cada um de nós fazia de tudo, um pouco, para até entender o que está acontecendo. E aí, como eles não eram varejistas, eles eram financistas, fomos para o Walmart nos Estados Unidos, que no caso era a maior loja de varejo do mundo nesse momento. Então, é aquela história que é um lema que eles têm até hoje. Se você vê aí nos livros que citam Jorge Paulo Lemann, eles falam: para que reinventar a roda? Não vamos copiar quem faz melhor, ninguém precisa reinventar nada, vamos copiar quem é o melhor que faz. Aí que fomos para os Estados Unidos, para ir no Walmart, para conhecer como era, porque ninguém era financista, e para aprender alguma coisa. Aí sim, aí depois a minha parte foi fazer o marketing e promoção, mas cada um mesmo assim fazia um pouco de tudo. Nesse começo eu cheguei a dormir nas lojas americanas, não porque era obrigado, mas porque a quantidade de trabalho para ir em casa, chegar de madrugada e voltar. Até uma questão, né? Você sempre uma pessoa que não teve medo, desbravando aí Não vários tinha medo. lugares, como você mencionou aqui do tênis, também foi trabalhar no banco, poucas mulheres, Sim, e aí não tinha, entra não. também exercendo a função do marketing. E aí, Quais foram os desafios que você enfrentou nesse período e também os melhores aprendizados? sobre o medo, posso fazer uma Claro, observação? pode. Sobre medo é o seguinte: isso aí eu demorei, eu não pensava em medo, não ia na minha cabeça, certas coisas eu não tinha assim a consciência, e vou enfrentar, não vou, era automático. A dona Olga Cobre, que já faleceu, que era amiga nossa durante muitos anos, isso só há 20 anos atrás, ela falou, porque ela convivia comigo no tempo que eu morava em São Paulo e tal, ela falou: Bia, eu gosto de você porque você não se intimida com nada, porque um dia ela me viu chegando na Daslu para vender de Kombi, entendeu? E aí ela disse: eu gosto porque você não se intimida com nada. E eu nunca tinha pensado nisso, então só depois que eu tinha feito tudo isso que eu fiz saber que eu não me intimidava com nada. Eu não sabia nem que existia esse elogio, enfim. E aí, os desafios eram muitos, porque você imagina, ninguém sabia nada e tinha que saber tudo.
trabalhar. Então, é aquela tal história, a gente tinha uma orientação, copia de quem sabe fazer. Então, a gente via o que era, que só tinha mais, claro, tinha muito mais homem do que mulher, porque naquele tempo as mulheres não faziam essa função nem porque não queriam, não eram encaminhadas para isso, porque até brincadeira antes, também quando era pequena, tinha brincadeira que era de criança menino e de criança menina. Qual, por exemplo, que você Por já exemplo, vivenciou? o autorama que meus primos tinham, e queria brincar de autorama, e eles falavam para mim que não podia, que era brinquedo de menino. Eu achava que era um absurdo ter brinquedo que era de menino. Eu brinquei, que você teria que ser para todo mundo. Hoje é para todo mundo, mas não foi. E como que E, você se comportava nesse período, por ser também ter o parentesco, né? Os meninos, às vezes, eu não jogava, porque eles não não deixavam. deixavam de Não, jeito não, ia nenhum. ficar com aquilo na cabeça. Quando eu tinha 15 anos, fui lá e comprei para mim um autorama, e ficava brincando sozinha. E o outro jogo também, não era jogo, era brincadeira, que era de índio, assim. Forte Apache. Eu tinha uns Forte Apache também, queria, aquelas coisas, né? Enfim, e que quando eu era pequena, eu tinha um foco, que era jogar tênis. Então, caminhava tudo para aquilo que eu queria fazer aquilo bem. Eu sempre tenho um foco por alguma coisa. E quando fui lá para a loja americana, primeiro que tinha que trabalhar bem, porque eu tinha que me manter. Não tinha ninguém para eu tinha que pagar as contas. Então, era comigo mesmo. E o desafio, assim, foi tendo que aprender fazendo. Daí também eu entrei na GV para eles poderem, eles tinham que pagar o curso. Se eu entrasse na GV, eles iam pagar a faculdade para mim. E eu tinha Fundação Getúlio Vargas, então Getúlio você Vargas fez. no Rio de Janeiro, que Qual foi o chamava curso que você fez? Fiz administração, depois eu fiz pós-graduação em marketing. E já complementando depois com o curso, com toda a sua experiência profissional, gostaria de saber também se teve alguma campanha especial que você participou, fez e ajudou no desenvolver, que foi marcante para você. Não, Você lembra de alguma coisa? era Foi tudo importante. muito marcante, porque Você trabalhou com grandes empresas, não somente com as lojas americanas. não era assim. O que é, por exemplo, aí, depois que resolveram copiar do Walmart, né, que eles resolveram, aquele tempo não tinha internet e não se fazia na televisão assim, quando a empresa não era. Então resolveram fazer um encarte com as promoções, era um encarte de folha de papel impresso que vinha dentro dos jornais. Hoje não tem mais, naquele tempo eu tinha. Então resolveram fazer um encarte no Brasil, tinha as amostras dos Estados Unidos, e vieram trazer para o Brasil. Só que quando chegou no Brasil, ninguém sabia o que era, porque ninguém tinha visto isso. Aí eu fui na editora Abril para mostrar um encarte para eles poderem, na época, montar um preço para. E era assim uma coisa que eles não tinham visto, acharam muito legal, e era a maior impressão da editora Abril nos anos 80, que eram 5 milhões de exemplares, porque iam em todos os jornais de quase todas as cidades que tinham lojas americanas. Aí uma coisa assim, eu tive que ir em todos os jornais de quase todas as cidades do Brasil que tinha loja para negociar o encarte a primeira vez. Por quê? Porque ninguém tinha visto. Então eu tinha que levar explicar como é que era, que eles tinham que pôr para dentro, de sair no domingo ou no sábado para o pessoal ver a promoção. E isso foi uma coisa assim. Por exemplo, eu era moça, morava no Rio, só tinha 20 e poucos anos, e no jornal do Collor, o Collor na época tinha o maior jornal de Alagoas, era do Collor. O rapaz, o diretor dele que tomava conta de marketing, fez um assédio comigo. Me botar a mão na minha perna, porque uma moça negociando. Era esse tipo de coisa que se passava na época, porque ninguém estava acostumado. Vieram uma jovem carioca, não achou que, sabe, quase tive que ir na polícia, aquelas coisas. Você Hoje, chegou a fazer a denúncia? não, eu liguei para. Eu deixei ele falando sozinho, liguei para a companhia e falei: olha, a situação, né? E aí, aquele jornal a gente não pôs. Mas os outros todos, assim, tinham que negociar um a um. Então, assim, era uma coisa diferente. Tudo era muito Como diferente, você porque até foi mencionou, feito aquele você tempo. mencionou que você sempre foi uma pessoa muito focada, determinada e destemida. É por isso que você chegou trabalhando com grandes empresas e também abriu a sua própria empresa, que foi, né, a Bia Bis. Gostaria que você comentasse a Tá, né? respeito Essa foi na também, outra fase, né? né, nessa Então, outra assim, fase. por Mas exemplo, um fato, assim, que hoje, eu acabei de falar para você que hoje as pessoas não querem trabalhar tanto, é, 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 a loja americana tinha um terreno na Barra da Tijuca que alugava para um circo. Tinha um circo no terreno. E aí o circo resolveu sair mais cedo e era época de Natal.
E eles tiveram aquela ideia, vamos fazer uma loja temporária, que era uma coisa também que não tinha no Brasil hoje. Hoje tem as que faz da Páscoa, faz só aquele período da loja. Não tinha. Então, vamos fazer uma loja americana debaixo da lona do cerco, já está montado só para o Natal. Bia, você tem 12 dias para montar uma loja no circo. Eu falei, gente, mas como assim? A loja tem que ter check-out. Check-out é onde paga. Tem que ter todos os departamentos. Tem que ter... Gente, ué, se vira. Você sabe fazer. Já confiavam em você, no Simples seu assim. trabalho, na Não, competência. eles tinham eles são famosos por isso, né? Eles davam muita liberdade, muita responsabilidade. Você acha que isso é bom? Essa liberdade, essa Sim, é bom porque responsabilidade? você depende de você, entendeu? Então eles tinham um estilo de trabalhar que isso é notório, todo mundo sabe. Na época ninguém sabia, e na época para mim eles não eram famosos, nem era tudo isso. Eu fiquei no estudo muito depois, senão não tinha nem coragem de chegar para ele e pedir um emprego lá, mas e assim não, Bia, você vai fazer. Então eu fiz. Você conseguiu, concluiu. Bia, eu vou querer que você entre, então, por gentileza, falando da importância desse seu trabalho, da Bia Bis. Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Ah, tá bom? ok. Então, nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já já. Não saia daí. Continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a Bia Bis. E antes do nosso intervalo, eu havia perguntado como foi para você voltar para Bauru, com toda essa trajetória profissional que já trouxe aqui para gente. É lógico que tem muito mais que não deu para contar aí, né, nesse curto tempo, mas também gostaria que você mencionasse em relação à empresa, a Bia Bis. Conta para gente como que foi, né, o início, a ideia e como hoje também é essa atuação. Tá certo. É que aconteceu, eu fiquei 12 anos no Rio e já era gerente de marketing das lojas americanas central, da sede, só que aconteceu que o meu pai faleceu muito cedo, com 50 anos, e a minha mãe, Irani Crivelli, ficou com muita dificuldade, porque aquele tempo para acertar todas as coisas sozinhas, e eu já ia ter que vir para dar um apoio para ela, e concomitante a isso, eu fui assaltado algumas vezes no Rio de Janeiro, que não é como é hoje, mas estava nesse começo do Estado perder o controle da cidade mais linda e mais engraçada do mundo, estava naquele começo do Estado perder o controle sobre a segurança, que hoje deu no que deu. Então aí eu voltei para Bauru, só que aí eu queria fazer uma coisa que eu tinha aprendido a fazer, e como eu aprendi a trabalhar com varejo, eu quis abrir uma loja de roupa de moda feminina. E aí eu quis abrir essa loja para colocar um nome, que antes o nome da loja era Tissaia. Eu achei esse nome bonito, só que para registrar naquele tempo, e eu tinha um primo, Romeu Crivelli, que era o diretor do NPI na época, mas tem que passar. Aí é muito difícil, não sei se alguém já tentou, mas é muito difícil registrar um nome, porque não pode ter fonema parecido, não pode ter letra parecida, bom, tudo que é nome que eu imaginei, não tinha. Eu me lembrei, porque eu fui para Pareto muitas vezes trabalhar, né? Me lembrei que lá tem o 14, que é a numeração da rua lá, é assim, 20 bis, vamos dizer assim, por isso que tem o 14 bis, o avião e tal. Aí eu peguei e tive a ideia, eu falei, eu vou pôr Bia Bis, então, porque essa é a minha dupla. E aí eu registrei no meu nome, Beatriz Bis, para poder ficar nome próprio, Bia Bis, aí passa no INPI. Aí abriu a loja e chamava Bia Bis, letreiro, tudo, que até tem aqui a camiseta da Bia Bis, enfim. Aí, o que aconteceu? É um nome muito fácil e deu um recall muito rápido, porque todo mundo sabia que eu era Bia Bis. Então, e todo mundo começa... Bom, hoje, não tem uma pessoa que sabe meu nome, é só a Bia Bis. Convite de casamento, é tudo Bia Bis, porque a loja durou 10 anos, teve várias, teve na rua, teve no shopping, teve no 21 Center, foram durante 10 anos. Teve essa loja Bia Bis, e aí tudo, o meu nome deixou de ser Beatriz Crivelli Mesquita de Sampaio para ser Bia Bis. E aí, depois de muitos anos, eu fui convidada para trabalhar em São Paulo, numa empresa
e porque eu prestei serviço para um sócio dele aqui, e, e foi chamada para fazer a parte de marketing e vendas dessa empresa que produzia. Nisso eu vendia as lojas, né, que tinha, porque já tinha bastante cliente, tinha bastante mercado, vendia até bem na época e foi morar em São Paulo. E comecei de novo, né? E aí a fábrica fazia etiquetas e anexo, e, por exemplo, o botão de calça jeans, a etiqueta daí, eu percebi que tinha um mercado que era assim, fui pesquisar, e que o mercado era de enorme para bolsas, estojo, mochila naquele tempo. Aí o presidente da empresa, o dono da empresa, o Jacques Michan, que era sobrinho do Safra, e ele disse que se eu conseguisse apresentar um projeto que se ganhasse dinheiro desse tipo com números, aí eu fiz, pesquisei, botei o projeto com números e foi aprovado. Daí transformei a fábrica da etiqueta numa fábrica de acessórios. Inclusive fizemos prateleira durante muito tempo, fichários, estojo, fichário que hoje não usa mais, mas usava, aquele que tem o zíper, e mochila escolar, necessário aí Trabalhou para alguns segmentos, acabou fazendo e hoje ainda continua para atuando uns também. segmentos, e aí a Daslu, que daquele tempo a Daslu era famosa em São Paulo, e aí eu sabia que se eu conseguisse vender para a Daslu, eu ia comprar uma propaganda própria, né? Assim, um benchmark, vamos dizer assim. Aí consegui, e ficou 10 anos, foi Pão de Açúcar, C&A, tudo que pode imaginar. A Bia Bis conseguiu colocar os acessórios em todos esses lugares. Aí, depois desses 10 anos, o que aconteceu? Daí a minha mãe ficou doente, e aí eu tive que voltar para morar em Bauru, mas eu já tinha uns 50 e poucos anos, aí resolvi trabalhar com outra coisa. Aí eu fui trabalhar com uniformes, fazer uniformes e imóveis, que é o que eu faço hoje. Eu faço uniformes para várias empresas grandes de Bauru e região, e também trabalho com imóveis, porque conheço muita gente. Muito bom, como sempre, ousada, fazendo a diferença, tendo uma visão aí à frente, né? Você Vamos que dizer está dessa dizendo. forma. Eu já tirava ousada por sem preguiça, já tá bom. Tem que Excelente. trabalhar. Bia, o nosso bate-papo está muito gostoso, porque conversa boa é assim mesmo, acaba rápido o tempo. E para a gente fechar, vou pedir que você mencione algum recado para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. O que eu debato muito comigo mesmo e com alguns amigos é assim: a minha geração teve uma criação que não foi muito de ficar passando a mão na cabeça, é uma geração que pôde cumprir os pequenos desafios de cada idade. E isso é a única forma da pessoa crescer com confiança em si mesma. Hoje eu debato com as amigas, porque elas têm filhos e netos, vamos dizer assim, que passa, quer criar a criança dentro de uma bolha, quer levar na escola, botar o menino dentro da sala de aula. Eu nunca ninguém me levou na escola na minha vida, não existia isso. Então, se você não deixar o que eu falo hoje, o que eu vejo, e hoje nós temos um agravante: em todos os lugares do Brasil estão com dificuldade de mão de obra, porque os jovens hoje não querem nem estudar e nem trabalhar. Mas é meio por isso, porque tiveram a vida muito poupada. Os pais falam: hoje tem menino de 40 anos que vem dentro da casa do pai, e sustenta. Com 40 anos eu tinha que ajudar meus pais, não dá para ser ajudada mais, né? Eu acho que é meio assim. Então, hoje eu cito essa enorme diferença na forma de criarem as crianças hoje. Eu acho que isso é para todas as áreas, para todas as classes sociais. É uma observação importante. Quem estuda e puder observar, quem sabe também concorde ou não, né? Ou tem uma outra sugestão. Eu agradeço.
Eu que agradeço, nós que agradecemos a Imagina. você pela confiança em aceitar o nosso convite para compartilhar um pouquinho da sua história conosco, porque aqui, se deixar, nós Sim. ficamos uns 3 dias aqui só para Ah, contar um pouco mais da história sua tem. história. Obrigada Eu que mais uma agradeço. vez. Boa Desejo tarde. para você tudo de bom, viu? Também nós todos. Então, nós conversamos com Bia Bis, essa mulher de coragem com um olhar inovador. A você, vou deixando aqui o meu forte abraço e muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.